Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde. Esse é o Cris Responde número 12. O episódio do programa semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina e com isso ajuda a fortalecer o emocional e estar mais preparado para o vestibular. Eu sou o Igor Pova. Eu sou Cristina Durante, psicóloga. E o tema do episódio de hoje é psicólogo para vestibular. Como saber se eu preciso de ajuda? O quanto que eu devo buscar a ajuda de um psicólogo? E para abrir a conversa de hoje, Cris, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você descobriu que a psicologia tinha tanto a oferecer para o vestibulando? Pessoal, antes que eu só queria falar uma coisinha, vocês viram que a gente mudou o cenário? Que a gente já não tá mais. Eu até sugeri pra gente mudar de cenário pra gente não ficar naquela coisa tão formal que era atrás de uma mesa, né? E a gente ficar mais pertinho, assim, e vocês fazerem parte um pouquinho da onde a gente passa a maioria do nosso tempo, né? Então, se vocês acharem esse cenário novo melhor, comenta aí que ficou melhor, ou se não, pede pra gente voltar pro cenário antigo. E se vocês não comentarem nada, a gente vai achar que tanto faz, vai gravar onde a gente preferir. Pessoal do Insta também sejam bem-vindos no nosso escritório, onde a gente passa a maioria do tempo, é aqui que a gente passa a maioria do tempo. Mas respondendo a pergunta que o Igor me fez, eu sempre achei até quando a gente estava na universidade, sempre se falava, quando se começava a pensar em psicologia escolar, essa fase da adolescência e no início da idade adulta é uma fase que as pessoas não gostam muito de trabalhar, porque um adolescente não sabe muito bem o que quer, uma hora quer uma coisa, o que é outra, nunca está satisfeito e todas aquelas inseguranças e os seus medos, né? Enquanto está se transformando, na verdade está se conhecendo, né? E eu sempre achei essa idade muito desafiadora, porque você não é mais criança, você também não é adulto e você está descobrindo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu sempre achei essa idade muito desassistida, que não tinha pessoas que cuidassem desse vestibulando, né? Então a partir disso eu falei, eu gosto de estar junto com eles, eu gosto das conversas, eu gosto da linguagem, eu gosto de participar daquilo que eles fazem. E principalmente o vestibulando, que é alguém mais desassistido ainda, porque ele já saiu do terceirão, ele não entrou na faculdade ainda e ele está na insegurança do futuro, do que vai acontecer com esse futuro, né? Então, e a partir do momento que eu comecei a atender as minhas primeiras vestibulandas, eu comecei a me identificar ainda mais com esse público. Foi daí mesmo que eu descobri que era isso que eu queria, depois de... Isso já faz 8 anos, eu já estava há 12 anos trabalhando já enquanto psicóloga. Olha só. Eu já tive a oportunidade de assistir mais de 20 sessões de coach que você faz semanalmente com os vestibulandos, né? E já fez com vestibulandos de todo o país. Inclusive, pessoal que está aí nos assistindo, essas sessões de coach estão disponíveis aqui no nosso canal. É só procurar a playlist Coaching de Vestibulandos. Já tem mais de 20 episódios. E aí nessas sessões, Cris, os vestibulantes relatam que não, muitas vezes, né, relatam que não sabia que você era psicóloga. Você pode explicar um pouco mais dessa relação entre o coaching e a psicologia? É que a psicologia tem todo um conselho por trás, né? Tem o CRP. Ainda está muito novo de que forma o psicólogo pode se mostrar nas redes sociais, de que forma ele pode expor o seu trabalho sem fugir da questão do código de ética, né? E eu acabei, e como as sessões que eu faço com os meus vestibulantes é mais de coach do que não é terapia, então eu sempre me coloco enquanto coach, às vezes, né? Se a gente olhar lá na minha bio do Insta, tá coach, não tá psicólogo. Acho que agora eu mudei. A gente mudou, né? Não me lembro. E então foi essa questão que eu fiquei meio que por trás assim da psicologia. Mas você, uma vez psicólogo, você nunca vai deixar de ser psicólogo. E quando eu fui fazer minha formação de coach, que já faz muitos anos que eu fiz,
Foi quando começou mesmo o coaching no Brasil que eu fiz a minha formação. Então, por que eu fui fazer a minha formação de coach? Eu já era psicóloga na época há muito tempo, já tinha feito a minha especialização em TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. E uma amiga minha tinha me dito: Cris, você não gosta de ninguém dependente de você, você gosta que as pessoas, você impulsiona elas para o caminho delas e elas vão sozinhas, né? Você não gosta que ficar anos trabalhando o paciente. Então, por que você não vai fazer essa formação? Acho que tem tudo a ver contigo e tal. E aí eu fui fazer a minha formação de coaching. E realmente, quando você faz numa escola que tenha renome, que tem conceito, eu até quando fui fazer a minha primeira formação, eu vi que chocava muito com aquilo que eu entendia enquanto psicólogo. Parecia que eles tinham pegado um pedaço da psicologia e tentado engessar para uma outra área, né? Para criar uma... E aí eu ficava muito preocupada com pessoas que não tinham esse respaldo de ser psicólogo, de entender o outro como um ser individual e que cada um tem sua história. E aí eu ficava muito preocupada com aquilo que as pessoas estavam querendo vender, né? Principalmente porque coach no começo era muito, você pode ficar rico, você pode cobrar não sei quanto de uma sessão. E eu não me adaptei nessa escola, e aí eu mudei de escola quando eu fui fazer a minha formação. E aí quando eu fui fazer nessa outra escola, aí eu me identifiquei mais, vi que tinha qualidade, que tinha conteúdo, mas o coach é você sair do estado atual para o estado desejado, sendo que você vai trabalhar uma coisa específica. E eu, enquanto psicóloga, quando estou com vestibulando, eu sempre trabalho muito mais do que isso. Porque o vestibulando, ele quer passar o desejo, o sonho de qualquer adolescente que sai do terceirão, que vai fazer vestibular, é conseguir passar no curso que ele deseja, que no nosso caso é trabalhar medicina. Mas eu sempre tenho que dar um passo para trás e ver como é esse indivíduo, como ele só. Não dá para eu formatar um conceito ou uma fórmula e vender para todo mundo essa mesma fórmula e achar que todo mundo vai passar no vestibular fazendo a mesma coisa. Não, cada um tem a sua essência, o seu ser, e isso a gente aprende a respeitar e a entender essa dimensão da pessoa na psicologia, Legal. Então, na formação que a gente faz. Então quer dizer que uma formação complementa a outra. Exatamente. Tanto que eu não fiz só o coach, eu fiz coach, fiz PNL, fiz o coach, pus toda uma reciclagem, fiz outras formações no neuro, né, para poder ampliar mais a minha forma de trabalho. Você falou das formações, inclusive a parte da gestão de pessoas, tem conhecimento que a gente aplica lá no programa de fortalecimento emocional, que é o vestibular pela última vez. Exatamente, que foi mais uma das formações que eu fiz, né? Uhum. Legal. Outros vestibulantes, né, nessas sessões de coaching que você fez, que estão gravadas lá no canal, outros vestibulantes relataram que já faziam acompanhamento psicológico e que mesmo assim foi incrível conversar com você. Então, conta pro pessoal, qual que é o seu segredo? O que você tem de tão diferente que transforma a vida dos seus vestibulantes? É porque assim, uma vez eu escutei de um professor americano meu que ele falou: vamos imaginar que você vai precisar de um advogado para divórcio. Só que quem está procurando é uma mulher que vai se separar. Então ela abre a lista na época de lista telefônica, e aí ela vai procurar esse advogado, daí tem lá vários advogados de família, mas só que tem um pequenininho que diz: advogado de família especialista em mulheres que queiram a separação. Então, o que eu fiz? Diante de todas as minhas formações, eu poderia estar trabalhando com vários públicos diferentes, por exemplo, com um concurso público, né? Mas quanto mais eu percebo que quanto mais eu me especializo em vestibulando, mais eu entendo a linguagem, mais eu entendo as dores, mais eu entendo as dificuldades, mais eu estudo as provas, mais eu estudo esse comportamento desse vestibulando, que não é o mesmo comportamento de um adolescente, um jovem adulto específico. São outras dores, são as dificuldades, são outros medos.
Então, por isso que muitas vezes eles vêm para mim e vem a minha diferença de atendimento dos outros colegas, de outros profissionais, de outros psicólogos, porque eles têm uma gama muito ampla, né? E às vezes ficam, igual uma menina falou, mas às vezes é a questão dos pais. Será que não tem os pais, não tem a ver com isso tudo que está acontecendo? Mas será que não é uma coisa na infância? Pode até ser que seja, mas nesse momento a gente tem que trabalhar ele, porque quando eu mudo uma coisa de uma forma muito precisa em alguém, eu consigo transformar tudo que envolve aquela pessoa. Então, por isso que eles vêm e se sentem e conseguem se sentir à vontade comigo, né? Porque eu tenho a especialização e a especialidade no vestibulando, que é o que eu faço, só isso que eu faço. E você fala só, né? Quem vê até pensa que não dá o trabalho que dá. Você que já tem tanto contato com o público, né, que é os vestibulandos, o que normalmente acontece? O vestibulando procura a sua ajuda assim que ele decide que ele quer fazer medicina, ou ele vem te procurar depois de anos de reprovação? Infelizmente, é muito raro o vestibulando que cria a consciência de que quanto mais cedo ele procurar ajuda, mais rápido vai ser a aprovação e menos dolorida vai ser esse caminho até a aprovação, né? Mas o que acontece? Isso é como qualquer outra pessoa nesse sentido, né? Primeiro eu fico testando, aí quando eu vejo que não adianta mais, e às vezes nem sou eu que vejo que não adianta mais eu ficar tentando o mesmo caminho. Alguém, tipo nos vestibulandos, vem o pai ou a mãe e diz, não, mas de repente você precisa de uma ajuda a mais do que só o cursinho. E aí eles vêm. Só que muitas vezes eles já vêm assim arrebentados de medo, de angústia, de ansiedade, de pavor, de pânico, por já ter tentado várias vezes e já não está mais acreditando nele enquanto pessoa, enquanto vestibulando, já cristalizou as crenças de que ele não consegue, já reforçou os pensamentos negativos de que ele não é bom. Certo. Aproveitando esse gancho do vestibulando que vem te procurar depois de muitos anos de reprovação, quais são os principais sintomas que indicam que o vestibulando precisa de um acompanhamento psicológico? Toda vez que você começa a reforçar os pensamentos que não te levam para a aprovação, você já tem uma grande chance de não conseguir mais sozinho, no sentido de que eu sento para estudar e os meus pensamentos devaneiam naquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu não fico com o meu foco ali e eu não consigo ter as evidências da minha evolução, de que eu estou conseguindo aprender mais. Eu fico pensando que eu não tenho capacidade, mais uma vez eu reprovei no vestibular, a cada vez que passa, chega perto da prova, eu começo a gerar uma ansiedade, ou uma coisa que as pessoas distorcem muito a questão da fala da ansiedade, né? O que é uma ansiedade, mas só de pensar na prova eu já fico tremendo, ou pelo excesso de estudar horas e horas e horas sem qualidade nesse estudo, porque acho que quantidade de horas é o que vai fazer você passar, né? Então tem várias questões, o medo já, ou às vezes a angústia de estar diante de ficar muito tempo sozinho e não conseguir e não dividir as suas angústias com ninguém, porque se você dividir com alguém no cursinho, você está no mesmo barco que o seu, também não sabe. Às vezes os pais, por falta de conhecimento, às vezes cobram do filho de uma forma, ou às vezes não sabem lidar com essas frustrações que o vestibulando acaba tendo, né? Uhum. E nesse sentido, por que é importante procurar ajuda? Tem todos esses sintomas, e claro, né, para tentar resolver esses sintomas, mas quais são as consequências de não procurar ajuda, né, de não dar a devida atenção nesse momento? Aí eu vou te devolver essa pergunta. De tantas sessões que a gente fez com esses vestibulandos, o que você mais percebe quando eles vêm para mim por eles não procurarem ajuda? Acontece de tudo, né? Eu já vi casos de gente relatando que teve ataque de pânico, gente que teve depressão, gente que desistiu da medicina.
Já teve casos que foi o contrário, né? Que no começo já deixou de fazer medicina e fez outra coisa para depois voltar para perseguir o sonho de fazer medicina. Não sei se ficou claro, né? Tipo assim, a pessoa, quando ia para fazer o vestibular, escolheu outro curso porque era mais fácil de passar e viu que aquilo ali não preenchia lá por dentro. Aí depois de fazer uma graduação, volta a fazer medicina, coisa que poderia ter sido evitada caso tivesse um devido acompanhamento. Então, existe uma coisa que eu sempre falo: uma forma é você trabalhar com a doença, outra forma é você trabalha com uma outra qualidade trabalhando com a prevenção. Quando um vestibulando cria a consciência que quanto mais que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para passar no vestibular, que no sentido que ele precisa de alguém que auxilie ele na redação, que vestibular é uma preparação para algo maior. É como um atleta que se prepara para a prova final. Né? Então, ele precisa de uma equipe para ele poder ajudar. Quando a gente fala de medicina, se só estudar fosse o suficiente, as melhores pessoas no cursinho, que estudam muito, que sabem muito, chegavam lá, faziam a prova, passavam. E a gente sabe o peso que tem o emocional de alguém quando eu me deparo com uma prova, quando eu estou sendo aprovado. Né? Então, as minhas inseguranças, os meus medos se reforçam nesse momento. Então, é como se quando eu só estudo, eu tenho um pedaço. Quando eu estudo e trabalho o meu emocional, me vejo por inteiro. Então, aí com isso, eu consigo ter muito mais força, saber lidar, eu vou conseguir lidar melhor com as situações que vão acontecer, por exemplo, no dia da prova, se por uma eventualidade acontecer alguma coisa, eu chegar 1 minuto atrasado, se por eventualidade chegar abrir a prova e as questões não estar tanto dentro daquele esperado que eu tinha, né, e saber lidar com essas situações. E o tema da redação ser um tema desafiador. Então, quando a gente trabalha o emocional, a gente trabalha várias questões que fazem você saber lidar com aquilo que vai acontecer. E não só no vestibular, né? Uhum. Eu sempre falo que a transformação de alguém que trabalha, que vem fazer o treinamento, ela se transforma numa outra versão para a vida dela, né? Sim, sem contar na questão da qualidade que traz para os estudos, né? Eu estava editando um vídeo mais cedo hoje e você comentava exatamente isso, né? Que passar no vestibular é simplesmente consequência da evolução e da transformação que você causa na pessoa. Mas tem ainda um porém, que as pessoas ainda acham que psicólogo é coisa para louco. Estigma, tabu. Exatamente. E aí também tem aquela coisa que, agora eu vou ter que tirar 1 hora do meu estudo para usar mais essa hora para ir lá conversar com ela ou para fazer o programa dela e tal. Então é capaz de eu perder 1 ano fazendo isso. Por quê? Porque ainda existem crenças limitantes que fazem você achar que só estudar passa, né? Uhum. E aí, infelizmente, essas pessoas aprendem na dor. Exatamente, não aprende no amor, né? Já houve algum caso de vestibulando que chegou até você, mas que resolveu deixar para depois fazer o programa de acompanhamento contigo e aí depois se arrependeu? Teve vários que, primeiro assim, nada contra os meninos, mas os meninos são mais desafiadores de vir para fazer o treinamento, porque eles se acham mais autossuficientes, as meninas são mais Dão mais importância para a questão exatamente, emocional. são mais delicadas, se veem mais, né? Até porque às vezes os meninos têm uma grande dificuldade de entender e compreender os seus sentimentos e as suas emoções. Então, às vezes eles não têm essa sensibilidade e acabam sofrendo por mais tempo, por não estar conhecendo aquilo que está acontecendo com eles. Então, muitas vezes, algum menino veio porque os pais pediram para vir, porque achavam que era importante, porque já conheciam o meu trabalho, já sabiam dos resultados. E aí eles falaram, não, agora não é, eu vou esperar mais 6 meses, se eu não passar, daí eu volto a procurar. E aí que foi o erro, né? Ou também, não, agora eu tô cheio de coisa, porque eu tenho que estudar, o cursinho me exige demais. E aí com isso acaba deixando, e esse deixando, eu sempre sei que quem deixa para depois volta.
É muito raro alguém que deixou para depois, que não fez o trabalho, ter passado. A grande maioria volta. Perfeito. A minha próxima pergunta é algo que a gente já começou a conversar, que é sobre vale a pena investir tempo, dinheiro e energia para o fortalecimento emocional e por quê? Vale a pena investir tempo e energia para passar em medicina? Já devolve a pergunta, assim. Acho que o mais importante do que essa pergunta é conversar sobre as crenças que os vestibulantes têm de que só estudar vai levar eles à aprovação e as consequências de um movimento como esse. É que assim, ó, eu sempre falo que nunca, nada quando a gente fala de emocional, quando a gente fala das pessoas, não é uma linha reta, né? A pessoa segue, sai daqui do ponto A e vai ao ponto B. Existe umas curvas, existe uns altos e baixos. Então, nesse sentido, a única coisa que eu preciso que o meu vestibulando tenha clareza é: eu quero passar no vestibular. Eu quero passar no vestibular, não. Eu quero me tornar médico. Para eu me tornar médico, eu preciso de alguns de auxílio para conseguir essa aprovação de uma forma mais rápida. E nós somos emoções, nós somos seres humanos. Quem é que não tem emoção? Né? Quem é que não passa por qualquer... Às vezes, uma simples palavra de alguém dita de uma forma errada já te dá um gatilho ali de medo, de desprezo, de insegurança ou de felicidade. E isso já nos mostra o quanto nós somos emocionais. Então, se a gente pensa desse jeito, claro que é importante a gente trabalhar o emocional. Todo mundo, em algum momento da sua vida, vai precisar conversar com alguém sobre as emoções que está sentindo. E o vestibulando não é diferente, né? Com certeza. Então, para encerrar o episódio de hoje, uma pergunta aí para quem tá ruim de grana, que é: como trabalhar o psicológico sem ter dinheiro? Quando você faz essa pergunta, já vem o psicólogo como um gasto, não com investimento. E aí eu quero que, claro, que a gente sabe que tem pessoas que realmente não têm condições, mas quando a gente pensa no programa do vestibular pela última vez, não existe a possibilidade de alguém não ter condições de pagar. E eu já vi pessoas que realmente levaram a sério e que viram que valia a pena, que vó, pai, tia, madrinha ajudou, deu um jeito. E a gente sempre dá um jeito na vida para adquirir aquilo que a gente realmente acredita que é importante. É questão da percepção de valor, não de quanto que custa. Exatamente. E assim, não precisa já de cara fazer, né? Mas você pode ir vendo os vídeos, pode ir participando das lives que eu faço, né? Pode ir adquirindo, fazendo perguntas. E aí, a partir disso, sempre eu dou espaço para que as pessoas comecem a se conhecer um pouquinho. Né? Porque eu sempre indico livros para ler, eu sempre indico filmes, mas a coisa mais importante é você pensar: o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo nesse momento? Quais são as minhas sensações? Eu estou com sensações de medo, de insegurança? Eu estou com a sensação de que realmente eu consigo? Que eu estou próximo? Que eu tenho as evidências de que tudo que eu estou fazendo está me levando para onde eu quero? Então, são vários questionamentos que a gente faz ao longo da vida que vai nos dando o direcionamento de como eu estou, né? E como é que eu estou trazendo o meu lugar no mundo, né? Criando o meu lugar no mundo. Perfeito, perfeito. Então, com isso, a gente encerra o episódio 12 do Cris Responde. Se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu aí durante o vídeo, coloca lá nos comentários. E não esquece de avisar pra gente se gostaram ou não gostaram da mudança de cenário. Beleza? Beleza, tchau pessoal. Desculpa, eu já estava lá no Instagram. Que eu queria perguntar se o pessoal tinha alguma dúvida para me fazer, que a gente ia responder agora.
pega lá pra gente... Deixa Só vamos dar um tchau. Então aqui. tá. Tchau, Tchau, pessoal do pessoal. YouTube. Até a próxima. Valeu! Tchau.